E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça naqueles protocolos rigorosos que salvam vidas na linha de frente do pronto-socorro. A ideia aqui é pegar todo aquele caos de emergência médica e transformar num raciocínio super lógico e direto. E para isso, os especialistas usam um pilar que é simplesmente inabalável. Uma tríade metodológica que será o grande foco da nossa exploração hoje. As manifestações clínicas, os principais achados laboratoriais e, claro, o tratamento clínico assertivo. Ok, vamos dar uma olhada rápida na nossa pauta que está dividida em 6 blocos fundamentais. A gente começa entendendo essa tríade da emergência, depois partimos para as emergências infecciosas e tropicais, crises cardiopulmonares, o temido abdômen agudo, os desafios neurológicos e ortopédicos e, para fechar com chave de ouro, o veredito clínico. Vamos lá? Número 1. A tríade da emergência. Bora entender como isso funciona na prática. Na medicina intensiva, quem atua na área sabe que a margem para erro é literalmente zero. Cada segundo conta. Então, como a gente evita falhas? Com essa tríade. Primeiro vem o olho clínico, aquela leitura afiada das manifestações que o corpo do paciente apresenta. Em seguida, os achados laboratoriais entram em cena para dar a confirmação celular e molecular da nossa suspeita. E, por fim, o tratamento clínico, que é a intervenção física ou química exata para frear a doença. Não tem espaço para adivinhação aqui, pessoal. É um passo a passo absolutamente rigoroso que transforma sinais totalmente confusos num plano de ação claro e salvador. Número 2. Emergências infecciosas e tropicais. Seguindo em frente. Nesse cenário de infecções sistêmicas, o corpo do paciente vira um verdadeiro campo de batalha contra invasores microscópicos. E pegar os sintomas logo no comecinho é vital. Pegue malária, por exemplo. A principal doença parasitária do mundo. A manifestação clínica dela transmite uma urgência absurda. A pessoa começa com um mal-estar geral, aquela apatia, e de repente é atingida por um frio intenso e muita sudorese. Mas o que entrega o jogo mesmo é a clássica tríade malárica. Febre, calafrios e dor de cabeça, batendo ponto a cada 48 a 72 horas. É um relógio biológico assustador. Isso ilustra brilhantemente um mecanismo celular incrível. O parasita obedece a um cronograma muito estrito. Depois de invadir o fígado humano, ele libera os chamados merozoítos que começam a se multiplicar dentro dos glóbulos vermelhos. É exatamente no momento da ruptura em massa dessas células do sangue, liberando um verdadeiro exército de novos parasitas na corrente sanguínea, que acontecem aqueles picos repentinos e graves dos sintomas clínicos. Faz todo sentido, né? Acompanhando essa agressividade toda, a investigação laboratorial chega com evidências pesadas. Com a destruição maciça das hemácias, instala-se uma anemia progressiva. Além disso, os exames de sangue quase sempre vão mostrar leucopenia, que é a queda dos glóbulos brancos, e uma queda gigantesca das plaquetas, a famosa trombocitopenia. E olha, em casos mais graves, o metabolismo simplesmente entra em colapso, mostrando hipoglicemia e acidose lática. É uma corrida contra o tempo registrada diretamente nos exames. Com os laboratórios confirmando a suspeita, o contra-ataque precisa ser implacável. O tratamento clínico exige um suporte hemodinâmico robusto e imediato para manter os sistemas vitais funcionando. Em paralelo, entram os agentes antimaláricos específicos. Agora, se a gente estiver falando daquela infecção super severa pelo Plasmodium falciparum, a literatura manda entrar na hora com o artesunato. É a ciência usando força bruta para aniquilar o parasita. Mas, pensem comigo, surge um desafio diagnóstico gigantesco aqui. Imagina um paciente chegando no pronto-socorro no alto do verão. Ele está com febre alta, plaquetas lá no chão e o fígado sofrendo. Como os profissionais de saúde fazem para não confundir esse quadro de malária com outras doenças tropicais perigosas que têm exatamente a mesma cara no início? A resposta para esse enigma está na avaliação cuidadosa dos pulmões e dos rins. A presença de danos maciços nas veias respiratórias é uma manifestação letal da leptospirose. É uma infecção bacteriana que também derruba as plaquetas e dá febre. Mas a grande diferença é que ela causa hemorragia alveolar grave e lesão renal aguda, muitas vezes com aquele olho bem vermelho pela sufusão conjuntival. Perceber essa diferença logo na porta da emergência é o que salva os pulmões e os rins da destruição irreversível. Número 3. Crises cardiopulmonares. Mudando o foco para os nossos motores vitais. Deixando as infecções um pouco de lado, focamos no coração e nos pulmões. Quando a bomba central ou a oxigenação falha, a equipe médica tem minutos para agir. Na insuficiência cardíaca aguda descompensada, classificar o paciente rápido é quase uma forma de arte. A gente avalia duas coisas principais: a congestão, se tem líquido acumulado, e a perfusão, que é o sangue chegando nos tecidos. Se as mãos estão quentinhas, a perfusão está boa. Se estão frias, o oxigênio não está chegando. Tem líquido no pulmão, o paciente está úmido.
Identificar se ele é um perfil B, que é quente e úmido, ou perigosíssimo, perfil C, frio e úmido, dita absolutamente todo o tratamento de choque. E quando olhamos para a insuficiência respiratória junto com essas falhas, os achados laboratoriais da gasometria dividem o mundo em dois. De um lado, a insuficiência hipoxêmica, ou tipo 1, que é a falta pura de oxigênio no sangue. Geralmente, isso acontece porque líquidos invadiram os alvéolos devido à falha do coração ou infecções severas. Do outro lado, a insuficiência hipercápnica, a tipo 2. Aqui, o grande vilão é a retenção tóxica de gás carbônico, porque a ventilação falhou mecanicamente, muito comum numa asma grave ou numa doença paralisante como a síndrome de Guillain-Barré. Para resgatar o paciente desse abismo cardiopulmonar, as etapas do tratamento clínico são universais. O primeiro movimento é sempre travar a queda da pressão e estabilizar a hemodinâmica. No mesmo instante, intervir na via aérea e fornecer o oxigênio que as células estão implorando. Só depois que esses dois alicerces estão firmes é que a equipe vai investigar a fundo para isolar e neutralizar o gatilho, seja ele um infarto, uma arritmia ou uma embolia. Estabiliza primeiro e investiga depois. 4. O abdômen agudo. Vamos descer um pouco a nossa análise pelo corpo. O abdômen agudo é frequentemente chamado de caixa preta da medicina. Avaliar as manifestações clínicas ali existe o faro de um verdadeiro detetive anatômico para separar uma dor passageira de uma condição cirúrgica que ameaça a vida. E uma das mais silenciosas fica nas vias biliares. Imagina uma pedra bloqueando a bile, causando uma infecção bacteriana ascendente chamada colangite. O alarme soa com a famosa tríade de Charcot: dor do lado direito, febre e icterícia, aquele tom amarelado na pele. Mas, se a pressão arterial despenca e o paciente fica confuso, isso evolui para a terrível pêntade de Reynolds. Isso grita choque sistêmico e risco máximo de óbito. Aí a gente analisa os achados laboratoriais da colangite e eles contam uma história inegável. Os leucócitos e a proteína C reativa vão lá nas alturas, confirmando a inflamação severa. Mas a verdadeira cereja do bolo são as enzimas de colestase, como a fosfatase alcalina e a gama-GT. Elas disparam, confirmando o bloqueio nas vias biliares. E olha que curioso, as transaminases que indicam sofrimento do fígado até sobem, mas bem menos que as enzimas biliares. Isso valida perfeitamente onde está o foco do problema. Com essa bomba relógio armada, o tratamento clínico tem que ser mecânico, não apenas medicamentoso. O ultrassom dá a confirmação visual e exige a realização imediata da CPRE, que é um procedimento endoscópico avançado. O especialista entra fisicamente nas vias biliares, faz um corte no esfíncter, drena a infecção e retira o cálculo. É uma ação que alivia a pressão do sistema quase que instantaneamente. 5. Desafios neurológicos e ortopédicos. Entrando na nossa reta final. Nesse bloco, a análise foca em dores crônicas, perda de sinal nervoso e falhas estruturais. O que é super interessante de ver é o algoritmo para dores lombares, algo que superlota os prontos-socorros o tempo todo. A diretriz é muito clara. Se a manifestação clínica inicial não tem sinais de alarme, como uma compressão nervosa severa, exames de imagem caros e cirurgias apressadas devem ser fortemente evitados. O tratamento clínico de primeira linha é conservador. Imagem avançada e neurocirurgião são reservados estritamente para quem tem um déficit neurológico claríssimo que não responde aos analgésicos. Agora, quando falhas nos nervos periféricos passam despercebidas, a consequência biomecânica é assustadora. A gravidade da artropatia de Charcot tem um impacto visual brutal. E o detalhe é que não é uma lesão traumática causada por uma pancada violenta, de jeito nenhum. É o resultado macabro e silencioso de um processo de degeneração de sensibilidade. O paciente literalmente permite que o próprio pé se desmanche sob seu peso sem sentir absolutamente nada. A progressão das manifestações clínicas dessa síndrome é uma cascata de falhas impressionante. Tudo começa com a neuropatia severa, muito comum no diabetes e no alcoolismo, que simplesmente desliga o alarme de dor. Sem dor, a pessoa continua andando, acumulando microtraumas e fraturas ocultas o tempo todo. O arco do pé desaba e o corpo tenta regenerar o osso, depositando cálcio de forma anormal. O resultado? Uma deformidade permanente e um risco altíssimo de amputação por infecções secundárias no futuro. 6. O veredito clínico. Para amarrarmos todas essas ideias. Olhar para todos esses cenários extremos traz a gente de volta à importância gigantesca dessa organização metodológica frente ao sofrimento humano. Nós vimos febres rítmicas, vias biliares infectadas, pulmões falhando e ossos se degenerando silenciosamente. Em todos esses casos, o que permite um diagnóstico rápido é aquela nossa tríade inabalável:
O foco profundo nas manifestações clínicas, nos achados laboratoriais precisos e no tratamento clínico assertivo. Essa junção que forma a verdadeira força motriz da medicina de urgência. E isso deixa a gente com uma pergunta final intrigante. Se essa estrutura consegue decifrar desde um parasita tropical até um coração falhando, que outros mistérios diagnósticos os profissionais de saúde vão conquistar a seguir? Fica aí a reflexão para continuarmos explorando. Até a próxima!